Capítulo 5. Instrumentos de controle social. Sumário 14. Considerações prévias. 15. Normas éticas e normas técnicas. 16. Direito e religião. 17. Direito e 14. Considerações prévias. 15. Normas éticas e normas técnicas. 16. Direito e religião. Moral. 18. O direito e as regras de trato social. 14. Considerações prévias. O direito não é o único instrumento responsável pela harmonia da vida social. A moral, religião e regras de trato social são outros processos normativos que condicionam a vivência do homem na sociedade. De todos, porém, o direito é o que possui maior pretensão de efetividade, pois não se limita a descrever os modelos de conduta social, simplesmente sugerindo ou aconselhando. A coação força a serviço do direito é um de seus elementos inexistente nos setores da moral, regras de trato social e religião. Para que a sociedade ofereça um ambiente incentivador ao relacionamento entre os homens é fundamental a participação e colaboração desses diversos instrumentos de controle social. Se os contatos sociais se fizessem exclusivamente sob a pressão dos mandamentos jurídicos, a socialidade não se desenvolveria naturalmente, mas sob a influência dos valores de existência. Os negócios humanos, por sua vez, atingiriam limites de menos expressão. A convivência não existiria como um valor em si mesma, pois teria um significado restrito de meio. O mundo primitivo não distinguiu as diversas espécies de ordenamentos sociais. O direito absorvia questões afetas ao plano da consciência, própria da moral e da religião, e assuntos não pertinentes à disciplina e equilíbrio da sociedade, identificados hoje por usos sociais. Na expressão de Spencer, as diferentes espécies de normas éticas se achavam em um estado de homogeneidade indefinida e incoerente. Todos esses processos de organização social vinham reunidos em um só embrião. A partir da Antiguidade Clássica, segundo José Mendes, começou-se a cogitar das diferenciações. O mesmo autor chama a atenção para o fato de que, ainda no presente, os indivíduos das classes menos favorecidas olham as normas reitoras da sociedade como um todo confuso, homogêneo e indefinido. Para eles, os territórios ainda estão pro indiviso. 1. O jurista e o legislador deste início de milênio não podem confundir as diversas esferas normativas. O conhecimento do campo de aplicação do direito é um a priori lógico e necessário à tarefa de elaboração das normas jurídicas. O legislador deve estar cônscio da legítima faixa de ordenamento que é reservada ao direito, para não se exorbitar, alcançando fenômenos sociais de natureza diversa, específicos de outros instrumentos controladores da vida social. Toda norma jurídica é uma limitação à liberdade individual e por isso o legislador deve regulamentar o agir humano dentro da estrita necessidade de realizar os fins reservados ao direito, segurança através dos princípios de justiça. É indispensável que se demarque o território do jus, de acordo com as finalidades que lhe estão reservadas na dinâmica social. O contrário, com o legislador tendo o campo aberto para dirigir inteiramente a vida humana, seria fazer do direito um instrumento de opressão, em vez de meio de libertação. O direito seria a máquina da despersonalização do homem. Se não houvesse um raio de ação como limite, além do qual é ilegítimo dispor, se todo e qualquer comportamento ou atitude tivesse de seguir os parâmetros da lei, o homem seria um robô, sua vida estaria integralmente programada e não teria qualquer poder de criação. Vê item 17, mínimo ético. 15. Normas éticas e normas técnicas. A atividade humana, além de subordinar-se às leis da natureza e conduzir-se conforme as normas éticas, ditadas pelo direito, moral, religião e regras de trato social, tem necessidade de orientar-se pelas normas técnicas, ao desenvolver o seu trabalho e construir os objetos culturais. Enquanto as normas éticas determinam o agir social e a sua vivência já constitui um fim, as normas técnicas indicam fórmulas do fazer e são apenas meios que irão capacitar o homem a atingir resultados. Estas normas, que alguns preferem denominá-las apenas por regras técnicas,
não constituem deveres, mas possuem o caráter de imposição àqueles que desejarem obter determinados fins. São neutras em relação aos valores, pois tanto podem ser empregadas para o bem quanto para o mal. Foram definidas por São Tomás de Aquino como certa ordenação da razão acerca de como, por quais meios, os atos humanos chegaram a seu fim devido. 2. Para que uma nova descoberta científica seja acompanhada por um correspondente avanço tecnológico, o homem tem de estudar as normas técnicas a serem utilizadas. Isto se dá em relação aos vários campos de investigação do conhecimento. O saber teórico da medicina seria ineficaz se, paralelamente, não houvesse um conjunto de normas técnicas assentadas, capazes de, como meios, levarem a resultados práticos. A concepção científica de novos princípios do direito não produziria resultados sem os contributos da técnica jurídica, que orienta a elaboração dos textos legislativos. V. Item 126. 16. Direito e religião. 16.1 Aspectos históricos. Por muito tempo, desde as épocas mais recuadas da história, a religião exerceu um domínio absoluto sobre as coisas humanas. A falta do conhecimento científico era suprida pela fé. As crenças religiosas formulavam as explicações necessárias. Segundo o pensamento da época, Deus não só acompanhava os acontecimentos terrestres, mas neles interferia. Por sua vontade e determinação, ocorriam fenômenos que afetavam os interesses humanos. Diante das tragédias, viam-se os castigos divinos, com a fartura, via-se o prêmio. O direito era considerado como expressão da vontade divina. Em seus oráculos, os sacerdotes recebiam de Deus as leis e os códigos. Pela versão bíblica, Moisés acolheu das mãos de Deus, no Monte Sinai, o famoso Decálogo. Conservado no Museu do Louvre, na França, há um exemplar do Código de Hammurabi, 2000 a.C., esculpido em pedra, que apresenta uma gravura onde aparece o deus Sachamasha entregando a legislação mesopotâmica ao imperador, vê item 120. Nesse largo período de vida da humanidade, em que o direito se achava mergulhado na religião, a classe sacerdotal possuía o monopólio do conhecimento jurídico. As fórmulas mais simples eram divulgadas entre o povo, mas os casos mais complexos tinham de ser levados à autoridade religiosa. Os textos não eram divulgados. Durante a Idade Média, ficaram famosos os chamados juízos de Deus, que se fundavam na crença de que Deus acompanhava os julgamentos e interferia na justiça. As decisões ficavam condicionadas a um jogo de sorte e de azar. 3. A laicização do direito recebeu um grande impulso no século XVII, através de Hugo Grocio, que pretendeu desvincular de Deus a ideia do direito natural. A síntese de seu pensamento está expressa na frase categórica: o direito natural existiria, mesmo que Deus não existisse ou, existindo, não cuidasse dos assuntos humanos. O movimento de separação entre o direito e a religião cresceu ao longo do século XVIII, especialmente na França, nos anos que antecederam a Revolução Francesa. Vários institutos jurídicos se desvincularam da religião, como a assistência pública, o ensino, o Estado civil. Modernamente, os povos adiantados separaram o Estado da Igreja, ficando, cada qual, com o seu ordenamento próprio. Alguns sistemas jurídicos, contudo, continuam a ser regidos por livros religiosos, notadamente no mundo muçulmano. Em 1979, o Irã restabeleceu a vigência do Alcorão, livro da seita islâmica, para disciplinar a vida do seu povo. Vê item 120. 16.2 Convergência e peculiaridades. Além de abranger uma parte descritiva, a religião é um sistema de princípios e preceitos, que visa a realização de um valor supraterreno, a divindade. A sua preocupação fundamental é orientar os homens na busca e conquista da felicidade eterna. Um sistema religioso não se limita a descrever o além ou a figura do Criador. Define o caminho a ser percorrido pelos homens. Para este fim, estabelece uma escala de valores a serem cultivados e, em razão deles, dispõe sobre a conduta humana. Esse conjunto ético deve ser, forçosamente, uma interpretação sobre o bem. De onde se infere que a doutrina religiosa, enquanto define o comportamento social, é instrumento valioso para a harmonia e a bem-querença entre os homens.
Ao chamarem a atenção para o fato de que a religião é um dos mais poderosos controles sociais de que dispõe a sociedade, Anderson e Parker expõem que a injustiça e a imoralidade, que diminuem o homem e impedem o desenvolvimento da personalidade, são intoleráveis para as pessoas verdadeiramente religiosas. 4. Ao abordar o tema cultura, religião e direito, Nelson Hungria, famoso penalista brasileiro, enfatizou a importância da religião na paz e equilíbrio social. A religião tem sido sempre um dos mais relevantes instrumentos no governo social do homem e dos agrupamentos humanos. Se esse grande fator de controle enfraquece, apresenta-se o perigo do retrocesso do homem às formas primitivas e antissociais da conduta, de regresso e queda da civilização, de retorno ao paganismo social e moral. O que a razão faz pelas ideias, a religião faz pelos sentimentos. 5. Há vários pontos de convergência entre o direito e a religião. O maior deles diz respeito à vivência do bem. É inquestionável que a justiça, causa final do direito, integra a ideia do bem. Assim, o valor justiça não é consagrado apenas pelo ordenamento jurídico. Este se interessa pela realização da justiça apenas dentro de uma equação social, na qual participa a ideia do bem comum. A religião analisa a justiça em âmbito maior, que envolve os deveres dos homens para com o Criador. Os dois processos normativos possuem ativos elementos de intimidação de conotações diversas. A sanção jurídica, em sua generalidade, atinge a liberdade ou o patrimônio, enquanto a religiosa limitasse ao plano espiritual. Há duas diferenças estruturais entre o direito e a religião, na concepção de legais Y. Lacambra. 6. A alteridade, essencial ao direito, não é necessária à religião. Se a história de Robinson Crusoe nos revelasse um homo religiosus, esse personagem, que se achava fora do império das leis, sem direitos ou deveres jurídicos, estaria subordinado às normas de sua religião. A opinião de legais Y. Lacambra é confirmada por Maier, para quem o próximo não é um elemento necessário da ideia religiosa. 7. O semelhante é visto assim, dentro desta perspectiva de análise, como algo circunstancial. O que se projeta como fundamental é a prática do bem, nas diversas situações em que o homem se encontre. A religião, costuma-se dizer, é o diálogo do homem com Deus. A segunda diferença estrutural apontada pelo autor reside no fato de que o direito tem por meta segurança, enquanto a religião parte da premissa de que está inatingível. Ao descrever o mistério da vida e da eternidade, a religião revela a fraqueza e a insegurança humana. Entendemos, neste particular, que a comparação não tomou por base a correspondência de caracteres. A segurança procurada pelo direito nada tem a ver com a segurança questionada pela religião. A segurança jurídica se alcança a partir da certeza ordenadora, enquanto a religiosa se refere a questões transcendentais. Vê item 22. 17. Direito e moral. 17.1 Generalidades. A análise comparativa entre a ordem moral e a jurídica é importante não apenas quando indica os pontos de distinção, mas também quando destaca os focos de convergência. A compreensão cabal do direito não pode prescindir do exame dos intricados problemas que esta matéria apresenta. Apesar de antigo, o tema oferece aspectos que se renovam e despertam o interesse científico dos estudiosos. Seu estudo mais aprofundado pertence à disciplina Filosofia do Direito, enquanto a introdução ao estudo do direito compete estabelecer os lineamentos que envolvem os dois processos normativos. Direito e moral são instrumentos de controle social que não se excluem, antes, se completam e mutuamente se influenciam. Embora cada qual tenha seu objetivo próprio, é indispensável que a análise cuidadosa do assunto mostre a ação conjunta desses processos, evitando-se colocar um abismo entre o direito e a moral. Seria um grave erro, portanto, pretender-se a separação ou o isolamento de ambos. Como se fossem sistemas absolutamente autônomos, sem qualquer comunicação, estranhos entre si. O direito, malgrado distinguir-se cientificamente da moral, é grandemente influenciado por esta, de quem recebe valiosa substância. Direito e moral, afirmou Giorgio Del Vecchio, são conceitos que se distinguem, mas que não se separam. Tal distinção, contudo,
é tarefa das mais difíceis, constituindo-se no cabo de Horn da filosofia do direito, conforme expressão de Ehring. 17.2 A noção da moral. A pesquisa quanto ao nível de relação entre o direito e a moral exige o conhecimento prévio das notas essenciais destes dois setores da ética. Pelos capítulos anteriores, já nos familiarizamos com a ideia do direito e seus caracteres mais gerais. Impõe-se, agora, idêntico procedimento quanto à moral. Esta se identifica, fundamentalmente, com a noção de bem, que constitui o seu valor. As teorias e discussões filosóficas que se desenvolvem em seu âmbito giram em torno do conceito de bem. Esta é a palavra-chave no campo da moral e que deflagrou, ao longo da história, interminável dissídio, que teve início na antiga Grécia entre os estoicos e os seguidores de Epicuro. Para o estoicismo, o bem consistia no desprendimento, na resignação, em saber suportar serenamente o sofrimento, pois a virtude se revelava como a única fonte da felicidade. Em oposição à escola fundada por Zenão de Cítio, o epicurismo identificou a ideia de bem com o prazer, não um prazer desordenado, mas concebido dentro de uma escala de importância. Modernamente, os sistemas éticos ainda se dividem, com variações, de acordo com o velho antagonismo grego. Consideramos bem tudo aquilo que promove a pessoa de uma forma integral e integrada. Integral significa a plena realização da pessoa, e integrada, o condicionamento ao idêntico interesse do próximo. Dentro desta concepção, tanto a resignação quanto o prazer podem constituir-se em um bem, desde que não comprometam o desenvolvimento integral da pessoa e nem afetem igual o interesse dos membros da sociedade. A fonte de conhecimento do bem há de ser a ordem natural das coisas, aquilo que a natureza revela e ensina às pessoas, e a via cognoscitiva deve ser a experiência combinada com a razão. A partir da ideia matriz de bem, organizam-se os sistemas éticos, deduzem-se princípios e chegam-se às normas morais, que vão orientar as consciências humanas em suas atitudes. 17.3 Setores da moral. O paralelo entre o direito e a moral não pode conduzir a resultados claros e positivos, sem a prévia distinção entre os vários setores da moral. Impõe-se, em primeiro lugar, a distinção entre a moral natural e a moral positiva, analogamente às duas ordens que o direito apresenta. A moral natural não resulta de uma convenção humana. Consiste na ideia de bem captada diretamente na fonte natureza, isto é, na ordem que envolve, a um só tempo, a vida humana e os objetos naturais. A moral natural toma por base não o que há de peculiar a um povo, mas considera o que há de permanente no gênero humano. Corresponde à ideia de bem que não varia no tempo e no espaço e que deve servir de critério à moral positiva. Esta se revela dentro de uma dimensão histórica, como a interpretação que o homem, de um determinado lugar e época, faz em relação ao bem. A moral positiva possui três esferas distintas, que Heinrich Henkel denomina por a moral autônoma, b. ética superior dos sistemas religiosos, c. moral social. 8. Como o autor esclarece, qualquer referência sobre a moral deve, forçosamente, particularizar a esfera correspondente, pois a não diferenciação pode conduzir a qualificações falsas. A moral autônoma corresponde à noção de bem particular a cada consciência. O homem atua como legislador para a sua própria conduta. A consciência individual, que é o centro da moral autônoma, com base na experiência pessoal, elege o dever ser a que se obriga. Esta esfera exige vontade livre, isenta de qualquer condicionamento. A ética superior dos sistemas religiosos consiste nas noções fundamentais sobre o bem, que as seitas religiosas consagram e transmitem a seus seguidores. Ao aderir ou confirmar a fé por determinada religião, a consciência age em estado de liberdade, com autonomia de vontade. Se o sistema religioso não for um todo coerente e harmônico e se alguns preceitos se desviarem de suas linhas doutrinárias gerais, pode ocorrer conflito entre essas normas e a consciência individual. Neste momento, a ética superior se revela heteronoma, isto é, os preceitos serão acatados não com vontade própria, mas em obediência à crença em uma força superior, que o próprio sistema religioso procura expressar. Heinrich Henkel admite, em termos, a autonomia dessa esfera da moral, sob o argumento de que a religião só fornece conteúdos normativos,
como princípios gerais reitores da atuação moral, o que permite, aos seguidores da seita religiosa, uma certa flexibilidade, uma faixa de liberdade, que favorece a adaptação da conduta àqueles princípios. A moral social constitui um conjunto predominante de princípios e de critérios que, em cada sociedade e em cada época, orienta a conduta dos indivíduos. Socialmente, cada pessoa procura agir em conformidade com as exigências da moral social, na certeza de que seus atos serão julgados à luz desses princípios. Os critérios éticos não nascem, pois, de uma determinada consciência individual. Na medida em que a moral autônoma não coincide com a moral social, esta assume um caráter heterônomo e impõe aos indivíduos uma norma de agir não elaborada por sua própria consciência. 17.4 O paralelo entre a moral e o direito. 17.4.1 Grécia e Roma. A filosofia do direito surgiu na Grécia Antiga, e, por este motivo, é natural que o exame da presente questão se inicie justamente ali, no berço das especulações mais profundas sobre o espírito humano. É a opinião corrente entre os expositores da matéria, que os gregos não chegaram a distinguir, na teoria e na prática, as duas ordens normativas. O fato de o pensamento de Platão e Aristóteles registrar la concepción de la moralidade como ordem interna, como anota Garcia Marques, não induz a convicção de que ambos chegaram a distinguir o direito da moral. Em seus diálogos, Platão considerou a justiça como virtude, e Aristóteles, apesar de atentar para o aspecto social da justiça, considerou-a, dentro da mesma perspectiva, como o princípio de todas as virtudes. O Estado grego não se limitava a dispor a respeito dos problemas sociais. Preocupado em desenvolver também uma função educativa, chegava a interferir nos assuntos particulares das pessoas, o que não suscitava polêmica. Não havia nascido ainda, conforme lembra-nos Abelardo Torré, a noção acerca dos direitos humanos fundamentais. Os gregos chegaram a distinguir apenas a ordem religiosa da ordem moral e, na opinião de alguns, nem sequer se aperceberam da especificidade dos dois segmentos principais da ética. Ao espírito especulativo e teórico dos gregos correspondeu a índole pragmática dos romanos. Se as primeiras reflexões sobre o direito originaram-se na Grécia, Roma foi a origem da ciência do direito. Foi lá que se formou o primeiro grande sistema jurídico, representado pelo Corpus Juris Civilis, ano 533 d.C., considerado a Ratio Scripta. Essa primeira grande codificação do direito soube situar os fenômenos jurídicos distintamente do plano da moral. Roma, porém, não nos legou uma teoria diferenciadora. Ao definir o direito como a arte do bom e do justo, o jurisconsulto Celso confundiu as duas esferas, de vez que o conceito de bom pertence à moral. Os sempre invocados princípios honesti vivere, alterum non laedere, sum cuique tribuere, viver honestamente, não lesar a outrem, dar a cada um o que é seu, formulados na Instituta de Justiniano e considerados como a definição romana de direito, confirmam a não diferenciação doutrinária entre o direito e a moral, de vez que a primeira máxima viver honestamente possui caráter puramente moral. Alguns autores, conforme realça Ruiz Moreno, afirmam que os três princípios devem ser interpretados em conjunto e não separadamente, o que implicaria, então, a revisão da crítica apresentada. Em contrapartida às duas citações, indicasse a afirmação do jurisconsulto Paulo, non omni quod licet, honestum est, nem tudo que é lícito é honesto. Apesar de não expressar qualquer critério diferenciador, é inegável que o autor referiu-se às esferas do direito e da moral. 17.4.2 Critérios de Tomásio, Kant e Fichte. Com o desaparecimento do Império Romano, a Europa experimentou uma fase de declínio cultural que, em alguns aspectos, a assemelhou aos povos primitivos. Em um longo período da Idade Média o direito não se distinguiu da moral e da religião. Foi Cristiano Tomásio, em sua obra Fundamenta Juris Naturae Gentium, em 1705, quem formulou o primeiro critério diferenciador entre o direito e a moral. O jurista e filósofo alemão, com a sua teoria, pretendeu limitar a área do direito ao foro externo das pessoas, negando ao poder social legitimidade para interferir nos assuntos ligados ao foro interno, reservado à moral.
O direito se ocuparia apenas dos aspectos exteriores do comportamento social, sem se preocupar com os elementos subjetivos da conduta, ficando, assim, alheio aos problemas da consciência. A importância deste critério, do ponto de vista teórico, foi a de abrir uma perspectiva para aperfeiçoados estudos. A teoria de Tomásio apresenta uma dose de radicalismo, o direito ocupando-se apenas do foro externum e a moral voltando-se somente para o foro internum. Se, em linhas gerais, os dois processos normativos assim se caracterizam, em muitas situações vemos o direito interessar-se pelo animus da ação, pelo elemento vontade, como acontece em matéria penal, onde a intenção do agente é de suma relevância. Configuração do delito. A moral, por outro lado, não se satisfaz apenas com a boa intenção, pois exige a prática do bem. Ao elaborar essa teoria, Tomásio estava motivado por interesse de natureza política, pois pretendeu subtrair da esfera de competência do Estado as questões referentes ao pensamento, à liberdade de consciência, à ideologia, ao credo religioso. Foi influenciado também pelo fato de que eram comuns, naquela época, os processos de heresia e magia, em que se procurava, pela tortura, descobrir a intenção dos acusados. Emmanuel Kant e Fichte levaram avante a concepção de Tomásio reproduzindo-a com alguns acréscimos. Para o filósofo de Königsberg, uma conduta se põe de acordo com a moral, quando tem por motivação, unicamente, o respeito ao dever, o amor ao bem. Quanto ao direito, este não tem de se preocupar com os motivos que determinam a conduta, senão com os seus aspectos exteriores. Em duas máximas, expõe o seu pensamento. Em relação à moral, age de tal maneira que a máxima de teus atos possa valer como princípio de legislação universal. Ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia da consciência, exige que a conduta possa servir de modelo para o homem, pois somente assim terá valor moral. Em relação ao direito, procede exteriormente de tal modo que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com o arbítrio dos demais, segundo uma lei universal de liberdade. Por esta máxima, infere-se que o fundamento do direito repousa na liberdade. Fichte exagerou a distinção kantiana, colocando distâncias que se afiguram verdadeiro abismo entre o direito e a moral. Partiu da premissa de que o direito permite situações que a moral não concorda, como seria o caso de um credor poder levar o seu devedor ao estado de pobreza e miséria. Para Del Vecchio, contudo, só haveria contradição entre os dois setores da ética se o direito obrigasse a uma conduta proibida pela moral. 9. Com a divulgação das teorias que consideravam o direito e a moral como dois processos desvinculados, quase estranhos, surgiu uma reação por parte de muitos pensadores, preocupados com uma recolocação do problema, com o objetivo de reaproximar, na filosofia do direito, as duas ordens. 17.4.3 Modernos critérios de distinção. São várias as teorias, fórmulas e critérios de distinção, atualmente apresentados. Todos têm sido alvo de críticas, a tal ponto que se corre o risco de um recuo histórico, à época em que as normas éticas constituíam um todo homogêneo e indiferenciado. Para o exame da matéria, parece-nos obrigatório o método adotado por Alessandro Gropali, que traça o paralelo entre o direito e a moral, separando os aspectos forma e conteúdo. 10. 17.4.3.1 Distinções de ordem formal. A determinação do direito e a forma não concreta da moral enquanto direito se manifesta mediante conjunto de regras que definem a dimensão da conduta exigida ou fórmula de agir. A moral, em suas três esferas, estabelece uma diretiva mais geral, sem particularizações. B. A bilateralidade do direito e a unilateralidade da moral. As normas jurídicas possuem uma estrutura imperativo-atributiva, isto é, ao mesmo tempo em que impõem um dever jurídico a alguém, atribuem um poder ou direito subjetivo a outrem. Daí se dizer que a cada direito corresponde um dever. Se o trabalhador possui direitos, o empregador possui deveres. A moral apresenta uma estrutura mais simples, pois impõe deveres apenas. Perante ela, ninguém tem o poder de exigir uma conduta de outrem. Fica-se apenas na expectativa de o próximo aderir às normas. Assim, enquanto o direito é bilateral, a moral é unilateral.
Chamamos a atenção para o fato de que este critério diferenciador não se baseia na existência ou não de vínculo social. Se assim o fosse, seria um critério ineficaz, pois tanto a moral quanto o direito dispõem sobre a convivência. A esta qualidade vinculativa, que ambos possuem. Utilizamos a denominação alteridade, de alter, outro. A característica apontada do direito, Miguel Reale. Prefere denominar bilateralidade atributiva. 11 No quadro comparativo que apresenta sobre os campos da ética, assinala a bilateralidade como característica da moral. O autor distingue, portanto, a bilateralidade atributiva da simples bilateralidade, termo este que emprega no sentido de liame ou vínculo social. C. Exterioridade do direito e interioridade da moral. A partir de Tomásio, surgiu o presente critério, desenvolvido por Kant, posteriormente, e conduzido ao extremo por Fichte. Afirma-se que o direito se caracteriza pela exterioridade, enquanto a moral, pela interioridade. Com isto se quer dizer, modernamente, que os dois campos seguem linhas diferentes. Enquanto a moral se preocupa pela vida interior das pessoas, como a consciência, julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir a intencionalidade, o direito cuida das ações humanas em primeiro plano, em função destas, quando necessário, investiga o animus do agente. Este critério nos parece verdadeiro para as esferas da moral autônoma e religiosa sem atingir a moral social. Partindo da premissa de que não há atos puramente externos, porque as ações revelam sempre algo que se passa no interior, Elias Dias prefere outra terminologia: atos interiorizados e exteriorizados. 12 Os primeiros figuram apenas no plano do pensamento, enquanto os exteriorizados, que já possuem uma zona de intencionalidade, têm uma dimensão objetiva, mostram-se externamente. Para o filósofo espanhol, o direito se limita aos atos exteriorizados, enquanto a moral se ocupa tanto dos interiorizados quanto dos exteriorizados. Este critério, como o próprio autor confessa, não é decisivo, mas é importante ao afirmar que o direito não deve interferir no plano do pensamento, da consciência, dos atos que não se exteriorizam. Autonomia e heteronomia. De uma forma generalizada, os compêndios registram autonomia, querer espontâneo, como um dos caracteres da moral. Nesta parte, é indispensável a distinção suscitada por Heinrich Henkel. Se a adesão espontânea ao padrão moral é inerente à moral autônoma e peculiar à ética superior, o mesmo não ocorre em relação à moral social. Diante do conjunto de exigências morais que a sociedade formula a seus membros, o agente se sente compelido a seguir os mandamentos. Neste setor, não há espontaneidade da consciência. O fenômeno que se dá é o de adaptação das condutas aos padrões morais que a sociedade elege. A moral social, portanto, não é autônoma. Em relação ao direito, este possui heteronomia, que significa sujeição ao querer alheio. As regras jurídicas são impostas independentemente da vontade de seus destinatários. O indivíduo não cria o dever ser, como acontece com a moral autônoma. A regra jurídica não nasce na consciência individual, mas no seio da sociedade. A adesão espontânea às leis não descaracteriza a heteronomia do direito. E coercibilidade do direito e incoercibilidade da moral. Uma das notas fundamentais do direito é a coercibilidade. Entre os processos que regem a conduta social, apenas o direito é coercível, ou seja, capaz de adicionar a força organizada do Estado, para garantir o respeito aos seus preceitos. A via normal de cumprimento da norma jurídica é a voluntariedade do destinatário, a adesão espontânea. Quando o sujeito passivo de uma relação jurídica, portador do dever jurídico, opõe resistência ao mandamento legal, a coação se faz necessária, essencial à efetividade. A coação, portanto, somente se manifesta na hipótese da não observância dos preceitos legais. A moral, por seu lado, carece do elemento coativo. É incoercível. Nem por isso as normas da moral social deixam de exercer uma certa intimidação. Consistindo em uma ordem valiosa para a sociedade, é natural que a inobservância de seus princípios provoque uma reação por parte dos membros que integram o corpo social. Essa reação, que se manifesta de forma variada e com intensidade relativa, assume caráter não apenas punitivo,
mas exerce também uma função intimidativa, desestimulante da violação das normas morais. Vê item 44. 17.4.3.2 Distinções quanto ao conteúdo. A. O significado de ordem do direito e o sentido de aperfeiçoamento da moral ao dispor sobre o convívio social. O direito elege valores de convivência. O seu objetivo limita-se a estabelecer e a garantir um ambiente de ordem, a partir do qual possam atuar as forças sociais. A função primordial do direito é de caráter estrutural. O sistema de legalidade oferece consistência ao edifício social. A realização individual, o progresso científico, tecnológico e o avanço da humanidade passam a depender do trabalho e discernimento do homem. A moral visa ao aperfeiçoamento do ser humano e por isso é absorvente, estabelecendo deveres do homem em relação ao próximo, a si mesmo e segundo a ética superior, para com Deus. O bem deve ser vivido em todas as direções. B. Teorias dos círculos e o mínimo ético. 1. A teoria dos círculos concêntricos. Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, jurisconsulto e filósofo inglês, concebeu a relação entre o direito e a moral, recorrendo à figura geométrica dos círculos. A ordem jurídica estaria incluída totalmente no campo da moral. Os dois círculos seriam concêntricos, com o maior pertencendo à moral. Desta teoria, infere-se: a. O campo da moral é mais amplo do que o do direito. B. O direito se subordina à moral. As correntes tomistas e neotomistas, que condicionam a validade das leis à sua adaptação aos valores morais, seguem esta linha de pensamento. 2. A teoria dos círculos secantes. Para du Pasquier, a representação geométrica da relação entre os dois sistemas não seria a dos círculos concêntricos, mas a dos círculos secantes. Assim, direito e moral possuiriam uma faixa de competência comum e, ao mesmo tempo, uma área particular independente. De fato, há um grande número de questões sociais que se incluem, ao mesmo tempo, nos dois setores. A assistência material que os filhos devem prestar aos pais necessitados é matéria regulada pelo direito e com assento na moral. Há assuntos da alçada exclusiva da moral, como a atitude de gratidão a um benfeitor. De igual modo, há problemas jurídicos estranhos à ordem moral, como, por exemplo, a divisão da competência entre a Justiça Federal e a Estadual. 3. A visão kelseniana. Ao desvincular o direito da moral, Hans Kelsen concebeu os dois sistemas como esferas independentes. Para o famoso cientista do direito, a norma é o único elemento essencial ao direito, cuja validade não depende de conteúdos morais. 4. A teoria do mínimo ético, desenvolvida por Jelinek. A teoria do mínimo ético consiste na ideia de que o direito representa o mínimo de preceitos morais necessários ao bem-estar da coletividade. Para o jurista alemão, toda a sociedade converte em direito os axiomas morais estritamente essenciais à garantia e preservação de suas instituições. A prevalecer essa concepção, o direito estaria implantado, por inteiro, nos domínios da moral, configurando, assim, a hipótese dos círculos concêntricos. Empregamos a expressão mínimo ético para indicar que o direito deve conter apenas o mínimo de conteúdo moral, indispensável ao equilíbrio das forças sociais, em oposição ao pensamento do máximo ético, exposto por Samolet. Se o direito não tem por finalidade o aperfeiçoamento do homem, mas a segurança social, não deve ser uma cópia do amplo campo da moral, não deve preocupar-se em trasladar para os códigos todo o continente ético. Diante da vastidão do território jurídico, não se pode dizer que o mínimo ético não seja expressivo. Basta que se consulte o Código Penal para certificar-se de que o mencionado bem-estar da coletividade exige uma complexidade normativa. A não adoção dessa teoria, assim interpretada, implicaria a acolhida do máximo ético, pelo qual o direito deveria ampliar a sua missão, para reger, de uma forma direta e mais penetrante, a problemática social. 13. 18. O direito e as regras de trato social. 18.1. Conceito das regras de trato social. Se o homem observasse apenas os preceitos jurídicos no meio social, o relacionamento humano, como já vimos, se tornaria mais difícil, mais áspero e por isso menos agradável.
A própria experiência foi indicando certas regras distintas do direito, da moral e da religião, que desempenham a função de amortecedores do convívio social. São as regras de trato social, chamadas também convencionalismos sociais e usos sociais. 14 Recasens condena estas duas últimas denominações. O termo convencionalismo, para ele, traz a ideia de convenção, o que não corresponde à realidade dessas regras, enquanto a expressão usos sociais é imprópria, pois, em sua generalidade, atinge tanto aos usos não jurídicos quanto aos jurídicos. 15 Para designar esse tipo de regras, os alemães empregam o vocábulo Sitte, e os franceses a palavra moelle. As regras de trato social são padrões de conduta social, elaboradas pela sociedade e que, não resguardando os interesses de segurança do homem, visam a tornar o ambiente social mais ameno. Sob pressão da própria sociedade. São as regras de cortesia, etiqueta, protocolo, cerimonial, moda, linguagem, educação, decoro, companheirismo, amizade, etc. Entre as questões doutrinárias que as regras de trato social suscitam apresenta-se uma ordem de indagações axiológicas. Qual o valor ou valores que esse campo normativo realiza? Essas normas possuem algum valor exclusivo, enquanto os demais instrumentos de controle social possuem um valor próprio, bem definido. Essas regras exigem um estudo mais apurado, para se descobrir, na multiplicidade de suas espécies, uma unidade de propósito. Para facilitar a nossa tarefa, adotamos, inicialmente, o método da exclusão. Os assuntos pertinentes à segurança, sendo exclusivos do direito, não podem participar dos objetivos dessas regras. Por outro lado, somente a moral e a religião procuram o aperfeiçoamento do homem. Se colocarmos entre parênteses o valor segurança e os referentes ao aperfeiçoamento espiritual do homem, atentando para o fato de que são regras que orientam o comportamento interindividual, projeta-se o campo de normatividade das regras de trato social e singulariza-se o seu valor. A faixa de atuação das regras incide nas maneiras de o homem se apresentar perante o seu semelhante, e o seu valor consiste no aprimoramento do nível das relações sociais. O papel das regras de trato social é propiciar um ambiente de efetivo bem-estar aos membros da coletividade, favorecendo os processos de interação social, tornando agradável a convivência, mais amenas as disputas, possível o diálogo. As regras de trato social, em conclusão, cultivam um valor próprio, que é o de aprimorar o nível das relações sociais, dando-lhes o polimento necessário à compreensão. Esse valor, contudo, não é de natureza independente, mas complementar. Pressupõe a atuação dos valores fundamentais do direito e da moral. O valor que as regras de trato social traduzem constitui uma sobrecapa dos valores éticos de convivência. 18.2 Alguns aspectos históricos. Na época em que os diferentes instrumentos de controle social ainda se mantinham indiferenciados, era comum o legislador disciplinar os mais simples fatos do trato social. Assim é que, em Esparta, conforme relato de Fustel de Coulanges, o penteado feminino era previsto em lei. As mulheres, em Atenas, não podiam levar consigo mais de 3 vestidos em viagem, enquanto a lei espartana proibia o uso do bigode, a de Rhodes impedia que se fizesse a barba. 16. A lei das 12 tábuas, conforme Cícero narra em De Legibus, prova a intromissão do legislador em assuntos reservados, hoje, ao exclusivo campo das regras de trato social, que as mulheres não pintem as sobrancelhas nem façam queixume lúgubre nos funerais. 17 Uma outra lei romana determinou que os elogios ao morto só poderiam ser feitos nas exéquias públicas e por intermédio de orador oficial, limitado também o número de assistentes nos funerais, a fim de que a tristeza e a lamentação não fossem maiores. A deusa Temis não estendia o seu manto apenas sobre as normas do direito. Hirzel, citado por Rua Seixas, destaca o fato de que a deusa era a personificação do bom conselho para todos os assuntos da vida, significando, ao mesmo tempo,
o símbolo da atividade do chefe da família patriarcal, que não distinguia os conteúdos do direito, moral, religião e regras de trato social. Dike, uma espécie de filha de Temis, mais tarde, foi a deusa ligada apenas à decisão judicial. Leão do Guita, como lembra Bustamante Y. Montoro, viu um denominador comum em toda essa rede de normas que governa a vida em sociedade. Era a norma da solidariedade, assim expressa, não fazer nada que atente contra a solidariedade social, em qualquer de suas formas, e fazer tudo que conduza a realizar e a desenvolver a solidariedade social mecânica e orgânica. 18. 18.3 Caracteres das regras de trato social. Entre os caracteres principais das regras de trato social, apresentam-se a. Aspecto social, b. Exterioridade, c. Unilateralidade, d. Heteronomia e incoercibilidade, f. Sanção difusa, g. Isonomia por classes e níveis de cultura. 18.3.1 Aspecto social. Como a própria denominação induz, as regras possuem um significado social. Constituem sempre maneira de se apresentar perante o outro. O indivíduo isolado não se subordina. Esses preceitos. Ninguém é cortês consigo próprio. Se a sua finalidade é o aperfeiçoamento do convívio social, é natural que essas regras atinjam apenas a dimensão social dos homens. 18.3.2 Exterioridade. Via de regra, essas normas visam apenas a superficialidade, as aparências, ao exterior. Assim, por exemplo, são as normas de etiqueta, cerimonial, cortesia. Quando se deseja bom dia a alguém, cumpre-se um dever social, que não requer intencionalidade. O querer do indivíduo não é necessário. Há algumas normas, todavia, como as de amizade e companheirismo, em que se exige além das aparências. Um gesto de consideração não espontâneo, desprovido de vontade própria, não possui significado nas relações de amizade. 18.3.3 Unilateralidade. A cada regra correspondem deveres e nenhuma exigibilidade. As relações sociais, fundadas nessas regras, não apresentam um titular capacitado a reclamar o cumprimento de uma obrigação. As regras de trato social são unilaterais porque possuem estrutura imperativa, impõem deveres e não atribuem poderes de exigir. 18.3.4 Heteronomia. Os procedimentos, os padrões de conduta, não nascem na consciência de cada indivíduo. A sociedade cria essas regras de forma espontânea, natural e, por considerá-las úteis ao bem-estar, passa a impor o seu cumprimento. O caráter heterônomo dessas regras decorre do fato de que obrigam os indivíduos independentemente de suas vontades. A cada um compete apenas a adaptação de atitudes em conformidade com os preceitos instituídos. 18.3.5 Incoercibilidade. Por serem unilaterais e não sofrerem a intervenção do Estado, essas regras não são impostas coercitivamente. O mecanismo de constrangimento não é dotado do elemento força, para induzir a obediência. A partir do momento em que o Estado assume o controle de alguns desses preceitos, estes perdem o caráter de trato social e se transmutam em direito. Quando a lei estabelece a indumentária dos militares, as normas que definem os uniformes e o seu uso não são regras de trato social, mas se acham incorporadas ao mundo do direito. 18.3.6 Sanção difusa. A sanção que as regras de trato social oferecem é difusa, incerta e consiste na reprovação, na censura, crítica, rompimento de relações sociais e até expulsão do grupo. O indivíduo que nega uma ajuda a seu amigo, por exemplo, viola os preceitos de companheirismo. A sanção será a reprovação, o enfraquecimento da amizade ou até mesmo o seu rompimento. A apresentação em sociedade com traje inadequado provoca naturalmente a crítica. O constrangimento que as regras impõem é, muitas vezes, mais poderoso do que a própria coação do direito. O duelo, hoje em desuso, é um exemplo. Durante muito tempo existiu apenas como convenção social contra a legem. O indivíduo preferia romper com a lei a fugir da praxe social. 18.3.7 Isonomia por classes e níveis de cultura. As obrigações que as regras de trato social irradiam não se destinam, de igual modo, aos membros da sociedade.
O seu caráter impositivo varia em função da classe social e nível de cultura. Assim, não se espera de um simples trabalhador o trajar elegante de acordo com a moda. Um juiz, porém, que se apresente socialmente com as vestes de um andarilho provoca estranheza e reprovação. De um matuto do interior admite-se o linguajar incorreto, mas de indivíduo com escolaridade, a pronúncia errônea ou a concordância incorreta conduz à crítica. 18.4 Natureza das regras de trato social. Uma outra questão levantada na doutrina refere-se à natureza das regras de trato social. Constituem um tertium genus, ao lado do direito e da moral. Ou, bem examinadas, se vinculam a um ou a outro compartimento ético. 18.4.1 Corrente negativista. Entre os autores que contestam a especificidade das regras de trato social, como principais nomes destacam-se Del Vecchio e Gustavo Adrucci. Para o filósofo italiano, as normas de conduta social ou pertencem ao campo do direito ou ao setor da moral. Ou as normas são imperativas, característica da moral, ou são imperativo-atributivas, peculiaridade do direito. Em sua maior parte, tais normas são subespécies da moral. Em sua opinião, há certas regras que não revelam imediatamente a sua natureza, mas, submetidas a rigoroso estudo, revelam-se portadoras apenas de deveres, sendo, assim, imperativos morais, ou apresentam uma estrutura imperativo-atributiva, hipótese em que se identificam como preceitos jurídicos. Para Gustavo Adrucci, os preceitos ordenadores da conduta social se bipartem, igualmente, entre os setores do direito e da moral. O ponto de partida de seu raciocínio consiste na afirmação de que os processos culturais visam a realização de um valor específico. Assim, o direito se estrutura em função da justiça, a moral procura alcançar o bem e a religião persegue a divindade. As regras de trato social, em sua concepção, não visam a um valor específico ou exclusivo, não constituindo, assim, processo normativo de natureza própria. 18.4.2 Corrente positiva. Para Rudolf Stammler, a distinção entre os dois processos culturais, direito e convencionalismos sociais, baseia-se nos diversos graus de pretensão de efetividade. Enquanto o direito é imposto coercitivamente, os convencionalismos são apenas orientações para o comportamento social, que se acompanham apenas de uma pressão psicológica, sem contar com o elemento força. Negou a possibilidade de uma diferenciação com base na matéria das regras de trato social, pois é comum um determinado conteúdo deslocar-se de uma espécie para outra. A etiologia das normas, para ele, não pode igualmente servir de critério, pois tanto o direito como as regras nascem de uma formulação reflexiva ou da prática consuetudinária. 19. Félix Somon estabeleceu, como critério diferenciador, a origem dos preceitos. Enquanto as normas jurídicas seriam criações estatais, os convencionalismos sociais emanariam da própria sociedade. Este critério é falho, de vez que o direito costumeiro não é uma criação estatal. 18.4.3 Conclusão. No tópico relativo ao conceito das regras de trato social, deixamos clara a nossa opinião acerca da natureza própria, singular, desse processo normativo. Reconhecemos também que essas normas buscam um valor particular, que é o aprimoramento das relações sociais. Quanto às argumentações expendidas pelos diversos autores, julgamos impossível a distinção com base apenas em um ou outro critério. Concordamos com Stammler quando exclui a possibilidade da distinção com apoio na origem das normas ou em relação ao seu conteúdo. Acompanhamos ainda o filósofo alemão no que se refere à coercibilidade como nota exclusiva do direito. Não admitimos, contudo, a sua pretensão em erigir este critério como único e definitivo meio de se chegar ao conceito das regras de trato social. Este é alcançado pelo exame de caracteres, enquanto a sua distinção dos demais instrumentos de controle social é atingida pelo confronto geral dos traços peculiares de cada um, assinalado no quadro que se segue. Direito moral, regras de trato social, preceitos religiosos. Bilateral, unilateral, unilaterais, unilaterais. Heterônomo, autônoma, com ressalvações ética per e a moral social, heteronomas, prevalentemente autônomos. Exterior, interior, exteriores, interiores.
Coercível, incoercível, incoercíveis, incoercíveis. Sanção prefixa, sanção difusa, sanção difusa. A sanção geralmente é prefixada. Bibliografia principal. Ordem do sumário.